Será que Deus é a sociedade? Olha, essa é sem dúvida uma das ideias mais radicais de toda a sociologia. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que o grande Émile Durkheim quis dizer com isso. Pode se preparar porque essa análise tem o poder de mudar o jeito que a gente enxerga o mundo. Para começar, vamos fazer uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem complexa. O que é a religião, lá na sua essência? Será que é só uma questão de acreditar em deuses, no sobrenatural? Ou tem alguma coisa muito mais fundamental por trás de tudo isso? Então, lá no comecinho do século XX, um sociólogo francês chamado Émile Durkheim resolveu encarar essa pergunta de um jeito completamente diferente. No livro dele, que é um clássico, As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele propôs algo novo. Em vez de procurar respostas lá no céu, ele foi buscar aqui na Terra, na própria forma como a gente vive em grupo. E para encontrar o coração da religião, o Durkheim não foi pelo caminho do eu acho que, nada disso. Ele criou um método científico, quase como se fosse uma investigação de detetive mesmo, para achar o que ele chamava de elementos permanentes de qualquer crença e em qualquer lugar do mundo. A abordagem dele era super metódica. Primeiro passo, definir o que ele estava estudando, sem nenhum preconceito. Segundo, deixar de lado todas as ideias do senso comum, sabe? Aquilo que todo mundo repete sem pensar. E aí vem o pulo do gato. Para entender as religiões super complexas que a gente vê hoje, ele disse que a gente precisava olhar para a forma mais simples, mais elementar de religião que já existiu. É lá que estaria a essência de tudo. E o mais legal no método do Durkheim é que ele já começa descartando as definições mais óbvias. Para ele, religião não era necessariamente sobre o sobrenatural, sobre mistério, nem mesmo sobre a ideia de um Deus. Afinal, existem religiões, como o budismo lá na sua origem, que não tinham um Deus principal. Então, o que todas elas poderiam ter em comum? A resposta que ele encontrou estava numa divisão básica do mundo em duas partes, dois polos totalmente opostos. E aqui está a primeira grande pista dessa investigação: a separação total, absoluta, entre o que é sagrado e o que é profano. O sagrado, então, é tudo aquilo que é especial, que é separado do resto. São as coisas extraordinárias, poderosas, coisas que inspiram um respeito profundo e que não são de um indivíduo só, mas do grupo todo. Pensa num altar, num livro sagrado, numa bandeira. São objetos que têm um valor que vai muito além do material. Já o profano, bom, o profano é o nosso dia a dia. É a rotina, o trabalho, as nossas preocupações individuais, é um mundo comum, trivial, é tudo aquilo que não faz parte daquela esfera especial e coletiva do sagrado. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: não existe meio termo. Para o Durkheim, a característica principal de todo e qualquer pensamento religioso é essa divisão radical do mundo. São dois universos que não se misturam, que se excluem. O sagrado e o profano não podem se tocar. Essa separação é a base de tudo. Ok, mas de onde é que vem essa sensação do sagrado? Por que a gente sente que certas coisas, certos lugares ou momentos são tão especiais, tão poderosos? A resposta do Durkheim está num fenômeno que ele batizou de efervescência coletiva. Tenta imaginar aqueles momentos de altíssima energia social. Sabe, quando um grupo enorme se junta e a energia da galera parece que cria vida própria, uma força palpável, quase elétrica. Pensa num ritual, numa grande celebração. É disso que ele está falando. Nessas horas, as pessoas sentem que são levadas para fora de si mesmas. Elas sentem uma força gigantesca, que não vem de dentro, mas de fora, do grupo. Dá aquela sensação de pertencer a algo muito maior, muito mais poderoso que o nosso eu individual. E essa força é tão impressionante, tão avassaladora, que a explicação mais natural que surge é: isso só pode ser divino. E é exatamente aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. A divisão entre sagrado e profano, mais essa experiência da efervescência coletiva, tudo isso leva Durkheim à sua conclusão mais famosa e, claro, mais polêmica. Olha que interessante. Ao estudar o totemismo na Austrália, que ele considerava a forma mais básica de religião, Durkheim percebeu uma coisa genial. O totem, que podia ser um animal ou uma planta, era o símbolo do deus daquele clã. Mas, ao mesmo tempo, ele também era o símbolo do próprio clã, da própria sociedade. E aí ele se perguntou, peraí, se o totem simboliza as duas coisas, será que o Deus e a sociedade não são, no fundo, a mesma coisa? E essa é a grande tese. A força real, concreta, que as pessoas sentem e adoram nesses momentos de efervescência, é a força da própria sociedade, do coletivo. Deus, ou qualquer outra divindade, seria a expressão simbólica dessa força.
É como se a sociedade estivesse se representando, se olhando no espelho e se vendo de uma forma sagrada. Mas atenção, aqui a gente precisa ter muito cuidado para não simplificar demais. Durkheim nunca disse, literalmente, Deus é a sociedade. A coisa é um pouco mais sutil. Ele usou palavras como transfigurada, o que significa que a sociedade é a realidade concreta, e a divindade é o símbolo, a personificação idealizada dessa realidade. A força que se sente é a sociedade, e Deus é o nome que o grupo dá para essa força que eles mesmos criaram. Certo, mas a gente pode pensar, ok, essa teoria faz sentido para sociedades antigas, pequenas. E hoje em dia? Nesse nosso mundo tão complexo, isso ainda vale? Bom, de acordo com essa linha de pensamento, a resposta é um sonoro sim. A tal da efervescência coletiva está por toda a parte, é só olhar em volta. A energia de um estádio de futebol numa final de campeonato, a união de milhares de vozes cantando a mesma música num show, a força de uma grande manifestação política. Em todos esses momentos, o indivíduo quase desaparece no coletivo e sente aquela mesma energia que transcende, a mesma força que Durkheim descreveu. A gente continua criando nossos rituais e nossas coisas sagradas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a religião é, na sua raiz, esse processo de um grupo escolher o que é sagrado para ele, o que é que a nossa sociedade hoje está escolhendo consagrar? É a pátria? São os direitos humanos? É a ciência? Talvez o mercado financeiro? A resposta diz muito sobre quem nós somos como coletividade.